A idade estava avançando, e sua vida de solteira também, e isso já estava ficando desesperador. Com 39 anos de idade, ela não pôde mais esperar e teve que tomar uma atitude radical e controversa que quase a deixou louca. Gabriela Montenez era a do meio entre 3 irmãs, ela teve uma boa educação familiar e nunca foi mulher de festas e baladas, sempre viveu uma vida muito discreta. Seus pais eram empresários e viviam uma vida de negócios. Apesar da ausência deles em muitos momentos da vida, a família conseguiu se ajustar e se equilibrar. Gabriela se formou em psicologia, e no mesmo ano sua irmã mais nova casou. Isso foi um choque, pois acreditava-se que pela ordem a mais velha seria a primeira, mas isso não incomodou muito as que ficaram. Elas eram bem amigas e foi difícil deixar a mais nova ir, mas não tinha jeito. Elas compartilhavam tudo, e como eram de alturas próximas, ninguém tinha roupas e calçados, pois até gostos parecidos elas tinham. Quando uma queria vestir algo específico, era só avisar com antecedência. Isso deu certo por muito tempo. O problema era a bagunça. Gabriela trabalhou muito para concluir a faculdade, e passava a maioria do tempo estudando e se aprimorando. Ela quase não se envolvia com ninguém. Ela alguns momentos chegou a namorar, mas nada que durasse muito. Os namoros geralmente acabavam cedo, pois ela sempre tinha algo a conquistar e não se dedicava muito na relação. Numa tarde de quarta-feira, sua irmã Helena chegou com a notícia: "Mana, vou me casar." Foi um mix de alegria e tristeza, pois a fila estava andando e ela ficou para trás, mas sem desespero, pois ainda era muito nova. Ela até que tinha vontade de casar, mas seu trabalho a consumiu muito. Ela vivia cuidando dos problemas dos outros e os delas ficavam só acumulando. O casamento da irmã foi lindo como esperado e todos olhavam para Gabriela perguntando quando seria o dela. Ela só dizia que seria em breve. Como ficou apenas ela no quarto da casa dos pais, ela sentiu bastante a falta das irmãs e tomou uma decisão muito difícil. Gabriela resolveu morar sozinha, tocar a vida, pois já era independente financeiramente, já tinha seus clientes e estava de bem com a vida. Ela então alugou um pequeno apartamento mais próximo do trabalho. A vida teve que se ajustar aos poucos, pois tarefas como cozinhar e limpar a casa não era seu forte, mas ela se virava como podia. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Seus pais a princípio não gostaram muito da ideia. Eles queriam que ela saísse só quando achasse um bom homem para casar, mas ela estava sozinha em casa e queria muito ter sua própria vida. Era até uma questão de honra para ela, pois isso é o que os adultos fazem, vivem suas vidas. A idade foi avançando, ela já não tinha mais todo o pique que tinha quando era mais jovem. Ela chegou aos 30 anos ainda solteira, mas como hoje as pessoas casam tarde, não foi nada de choque para ela e sim algo normal. Gabriela não saía com ninguém, ela sempre que pensava em se dedicar aos convites, aparecia um cliente querendo desabafar, e ela como ótima profissional nunca dizia não. Quando olhava para casais nas ruas, ela se lembrava que precisava de alguém, pois tinha acostumado a ficar sozinha e gostava disso. Uma vez ela teve um cliente chamado Marcos que até gostou dela, ele era um cara muito bom e seria um ótimo marido, mas como Gabriela não saía do foco, nada rolou, ela até que se arrepende. O tempo foi passando e no aniversário de 39 anos a ficha caiu. Ela viu que estava entrando nos 40 e não tinha construído uma família e ter filhos. Ela pensou muito neste dia. Mas nesta altura do campeonato as opções haviam sumido, já não havia mais ninguém interessado, literalmente os homens tinham sumido e ela achou que foi devido à idade. Isso a deixou bastante abalada, e ela até cancelou sua agenda no trabalho e tirou 2 dias de folga, que já foi um milagre. Ela então decidiu que ao invés de ficar chorando, queria investir essa energia numa solução, pois ainda dava para recuperar um pouco do tempo perdido. Gabriela começou a pesquisar na internet para ver se tinha alguma ideia e no fim do dia não havia achado nada. Foi aí que ela teve uma atitude desesperadora. Ela decidiu fazer anúncios para achar alguém. O texto usado dizia que mulher de 39 anos, virgem e bem-sucedida procura homem para casar, e tinha uma foto dela. Isso foi muito radical, mas no desespero, ela não teve opção e precisava fazer isso. Ela fez um anúncio na internet por uma semana e colocou seu número de telefone. No dia seguinte, até o meio-dia, ela não havia recebido nenhuma proposta. Mas quando foi na hora do almoço, ela recebeu algumas mensagens e se animou.
Gabriela começou a selecionar algumas pessoas para se encontrar, seria só um simples encontro para conhecer mesmo. Gabriela começou a receber muitas mensagens, e não conseguia dar conta de receber tudo, foi aí que entrou em contato para já marcar os encontros. Quando ela encontrava os homens, via que muitos tinham perfil falso, e havia aparecido muitos idosos, alguns eram velhos demais, outros esquisitos, alguns desagradáveis. Isso deixou Gabriela cansada e preocupada. Num dos encontros ela viu que o cara tinha metade da idade dela, Gabriela nem sequer quis tomar um café junto, isso estava ficando perigoso. O que seria uma solução, estava virando um grande problema, pois muitos homens andavam atrás dela e Gabriela estava perdendo a paz. Foi aí que ela percebeu que este método não funciona, estava na cara que alguns homens estavam querendo dar o golpe do baú, pois ela era bem-sucedida. Depois de vários encontros frustrantes ela resolveu dar um basta nisso, e até chegou a trocar de número de telefone, pois não tinha mais paz. Gabriela chorou muito e começou a se conformar que entraria nos 40 solteira, ela já estava para titia há muito tempo, pois suas irmãs a deram vários sobrinhos. Quando faltava 6 meses para a data de aniversário, Gabriela andava bem triste e sem esperanças, pois quem iria querer uma coroa como ela? E os homens só querem mulheres jovens, e quando aparecia algo para ela, eram homens com idade de ser pai dela, isso a dava nojo. Ela então foi trabalhar como fazia de costume e a agenda dela estava cheia, ela passou o dia atendendo e já estava bem cansada. Quando o último cliente saiu ela estava se preparando para ir embora quando a sua secretária disse que tinha um cliente que pediu um encaixe e queria ser atendido. Gabriela quase recusou, mas disse que daria uma meia hora para ele. Quando o homem entrou e ela o reconheceu, era seu antigo cliente chamado Marcos, ela ficou em choque ao ver ele voltar. Após quebrar o gelo ela perguntou o que ele desejava, ele então deu uma risadinha e botou a mão no bolso. Foi aí que ele mostrou o post dela à procura de homens para casar e quando ela viu começou a rir meio que envergonhada. Marcos disse, isto ainda está de pé? Gabriela não pôde acreditar no que ouviu, ela sem saber o que fez disse, acho que sim, porque você quer se candidatar? Apesar da situação um pouco constrangedora, Gabriela começou a ficar bem à vontade e aceitou o convite para jantar com ele. Eles então saíram juntos e tiveram um tempo muito agradável. Parece que as preces de Gabriela haviam sido respondidas e o aniversário de 40 anos se aproximava. Começaram a sair mais e aos poucos foram assumindo o namoro. 3 meses após o encontro no consultório, ele pediu ela em casamento. Gabriela se emocionou muito e disse que teria que ser logo, pois o sonho dela era casar antes dos 40. Marcos não viu dificuldade nisso e agendou 2 dias antes do aniversário dela. Gabriela deu risadas com essa data, mas aceitou. Tudo estava pronto para o casamento, as sobrinhas foram daminhas e seus pais estavam muito felizes com o casamento da filha. Tudo ocorreu como planejado e o casamento foi um sonho que se tornou real, afinal, pensando bem, o anúncio online até que funcionou, pois Marcos havia visto e foi procurar Gabriela. Algo bem interessante que aconteceu foi que ela passou a ter mais clientes casados depois que arrumou um marido. Antes, quando era solteira, as pessoas que a procuravam eram mais solteiros, pois se identificavam mais com ela. Mas a agenda dela ficou cheia de casados e isso foi muito bom para os negócios. Mas ainda tinha algo para acontecer que para ela se tornaria perfeito, ela queria muito ter filhos. Apesar de ser gravidez de risco, ela queria tentar e caso não conseguissem até os 2 anos de casados eles iriam adotar, pois não queriam que seus filhos o chamassem de avós. Após 1 ano tentando, o grande dia chegou, Gabriela estava grávida de uma menina e o casal escolheu um nome claro. A gravidez ocorreu muito bem, e a bebê veio ao mundo uma criança saudável e forte, e isso foi um grande peso tirado das costas deles, pois sabiam que os riscos da criança nascer com algum problema de saúde era alto. O casal adorou ter uma filha e Gabriela disse que faria de tudo para a filha não cometer o mesmo erro que ela, que só focou na carreira e deixou o pessoal para depois, estava encalhando, ela aprendeu a lição. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.